Você sabe que essa relação está acabando com você, acabando com a sua autoestima. O seu corpo pode até mesmo estar dando sinais. Sinais, por exemplo, como dor no peito, coração acelera, da sensação de um nó na garganta. Isso são sintomas especificamente de ansiedade. Mas para quem está num relacionamento tóxico com dependência emocional, percebe-se que a sua autoestima está indo lá para baixo. Você se olha no espelho e não se reconhece mais. Você não sabe impor limites. Você não consegue mais dar uma opinião. Você tem medo, na verdade, de falar com medo do julgamento das outras pessoas, ou mesmo do parceiro ou da parceira que você está. Você não consegue mais falar algo porque você tem medo de que o outro te interprete de uma forma negativa e isso gere uma briga. É como se você, como muitos aqui no consultório me falam, é como se você tivesse a sensação de estar pisando em ovos, sempre andando com cuidado, medindo as palavras, as atitudes, as ações, as brincadeiras. E você começa a perceber que a sua autoestima está indo lá para baixo, porque você talvez tenha parado de fazer as coisas que você gosta. Tinha parado de jogar bola, tinha parado de sair com as amigas. Às vezes você se afastou até mesmo dos familiares, da sua família. E isso não aconteceu de uma hora para outra. Para quem está num relacionamento tóxico, são coisas sutis que o outro vai falando, vai fazendo, que faz você inconscientemente se afastar dos outros que poderiam ser a sua base. E aí muitas pessoas que estão no relacionamento assim, sendo afetados, né, a sua autoestima sendo afetado diretamente todo dia, é como se fosse corroendo a sua autoestima. Vocês vão entender, por exemplo, que a autoestima, esse vídeo é sobre autoestima. E a autoestima, eu gosto de comparar ela como se fosse um músculo, como se fosse um músculo do seu corpo. Você precisa exercitar a sua autoestima. E aí, como é que a gente exercita a nossa autoestima? Muitas pessoas falam que, ou pensam, melhor dizendo, de que a autoestima tem a ver com beleza. Pessoas lindas têm autoestima alta. E isso não é verdade. Eu atendo pessoas que são incríveis, que são bonitas mesmo fisicamente, mas a sua autoestima está destruída. As pessoas, assim, quando tá falando com outras pessoas, as pessoas nem percebem, mas quando ela chega em casa e ela fica sozinha, vem vários julgamentos, vários medos, várias crenças, como por exemplo, de se sentir insuficiente, de incapaz, de que ninguém vai entender ela ou ele. E isso vai contaminando o seu músculo, a sua autoestima. E quando você está num relacionamento tóxico, a própria pessoa afeta a tua autoestima, falando que você não se arruma mais, que você não se cuida, que você não faz mais isso, que você é isso, aquilo, que você só faz as coisas erradas, que você parou de ser inspiração, que ele não gosta mais de ver você. E muitas das vezes quem está no processo de dependência emocional ouve cada coisa que eu ouço no consultório que são pesadas para falar aqui no vídeo. E são coisas que a pessoa fala que não quer, mas a pessoa continua nessa relação. E a autoestima tem muito a ver com a dependência emocional, por quê? Porque a autoestima e a dependência emocional são pilares, que eu considero pilares, para você ter a sua autonomia emocional, para você se libertar de ciclos tóxicos, por exemplo, como relacionamento. E quando eu falo em relacionamento, nesse momento eu estou falando de relacionamentos amorosos, mas existem relacionamentos tóxicos com familiares, relacionamentos mesmo, né? Amigos, principalmente amigos. Eu vejo no consultório que a amizade entre amigos estão cada vez mais intensas. E muitas pessoas têm um poder não, mas a sensação de posse, que aquela pessoa é meu, aquele é meu amigo, aquela é a minha amiga. E a sociedade está criando tudo isso. E a gente vê muitas pessoas incentivando isso. Mas tudo isso destrói a sua autoestima. Principalmente se você está num relacionamento tóxico. Por quê? Porque o outro te desvaloriza. Ela fala às vezes diretamente que não te quer, que não vai sair com você por isso e aquilo, e você ainda continua. Muitas das vezes o outro até mesmo te trai, você sabe, descobre várias vezes, mas você continua no relacionamento tóxico. E o que te faz permanecer novamente nesse relacionamento tóxico é justamente a sua autoestima. Mas dando esse apanhado geral, eu quero falar um pouquinho mais sobre a autoestima, mais especificamente, como eu falei, a autoestima é como se ela fosse um músculo. Você precisa exercitar esse músculo. E como a gente exercita esse músculo, Cássio? A gente estimula o músculo, a nossa autoestima, cuidando de nós. Não é necessariamente cuidando do outro. A beleza
É importante? É, mas não é a única coisa. A beleza é um dos pilares da sua autoestima. E claro que vai mudar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que relacionam, se sentem-se bem, né, com a questão de se arrumar, de lavar o cabelo, as mulheres, por exemplo. Mas a autoestima do homem, por exemplo, está relacionada a jogar bola, jogar videogame. Isso muda de pessoa para pessoa. O que eu quero te mostrar que a autoestima é o reflexo da ausência de si. Você não cuidar de si. Você não fazer as coisas que você gosta, fazer as coisas que fazem sentido para você. Quais foram as coisas que você parou de fazer por entrar em um relacionamento? E principalmente se você está num relacionamento tóxico. Qual foi o sonho que você deixou de lado por essa relação? O que você queria fazer, mas não fez porque o outro poderia se sentir incomodado, o outro não ia gostar? O que você deixou de fazer? E aí que entra que cada pessoa é uma pessoa diferente, né? Claro. Mas você percebe que cada pessoa tem uma característica, quer alguma coisa, gosta de alguma coisa. E o que eu quero que vocês façam é justamente cuidar de você. Por exemplo, às vezes eu atendo mães que deram atenção totalmente para os filhos. Às vezes esquece até mesmo de cuidar de si. O filho já está grande e ela está lá cuidando do filho. E ela deixou de lado tanto as suas coisas pessoais, como por exemplo se arrumar, sair. Hoje ela só sai se o filho for. E se o filho não for, ela fica toda hora ligando pro filho, faz aquilo e aquilo. Quando é criança, né, recém-nascido, tudo bem, tem que ter isso. Mas quando o filho já cresce, aí sim, você tem que sim, não só cuidar de você, mas também cuidar do seu relacionamento. E aí entra dois tipos de relacionamento. O relacionamento com o seu cônjuge, né, se você está num relacionamento saudável. E se você está no processo de dependência emocional, você tem que cuidar a relação de você com você mesmo. É o que a gente chama, por exemplo, de amor próprio. Amor próprio é diferente de autoestima. E aí, por sinal, vou até lançar um vídeo sobre isso essa semana. Então já fica atento também aqui no perfil, tá? Que eu falo sobre relacionamento, dependência emocional, sobre ansiedade, principalmente a ansiedade nos relacionamentos, que foi até uma coisa que eu falei no começo do vídeo, tá bom? Então, a autoestima é isso. Por exemplo, as pessoas elas vão iludidas, né? Tem algumas pessoas que vão na academia com uma semana elas já querem estar com o físico perfeito, né? Com a saúde estável e tudo mais. E não funciona assim. É a mesma coisa com a dependência emocional. Quando a gente vai na academia, a gente se sente bem naquele dia. Mas se eu não for no outro dia, eu posso não me sentir tão bem assim. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai, lava o cabelo, quando você joga bola. Você sente a sua autoestima, você se olha no espelho, você se reconhece. Mas depois você tem que fazer de novo para sentir a sua autoestima alta. E a autoestima, as pessoas colocam como se fosse algo externo, mas é muito interno. Coisas que só você sabe. E aí entra o que eu falei. O que você gosta de fazer? O que você deixou de fazer? Por que você deixou de fazer? Realmente aquela pessoa ia te proibir de fazer uma coisa que faz muito sentido para você, que te faz bem? Se a pessoa te proíbe de algo assim, liga o alerta porque pode ser sim um sinal, um dos primeiros sinais, caso você esteja no início do relacionamento, de que essa pessoa vai te levar ou te oferecer somente uma relação com dependência emocional. A não ser que você ajuste logo e tem várias técnicas para isso. Mas se você já está num processo de dependência emocional, você já entendeu tudo que eu falei nesse vídeo. E é muito incrível quando as pessoas começam a entender que a sua autoestima só depende dela, só dela, do que faz sentido para você. E aí eu te pergunto novamente, o que de fato você deixou de fazer? Qual eram os seus sonhos que você deixou de lado? Por que você deixou de lado? Será que você não consegue voltar agora a fazer isso? E só de você imaginar fazendo aquilo, voltando, né? Às vezes até mesmo falar com seus familiares que faz tempo que você não sai. Porque o outro lá no começo, de alguma forma, nem falei os comportamentos, mas no começo, por exemplo, ele poderia falar, olha, aquelas amigas não gostam de mim. E as tuas amigas estavam nem falando nada, mas ele fala isso que é pra ti, ó, então eu vou me afastar e vou escolher ele. Ah, tua família também, tua mãe não vai muito com a minha cara, teu pai não gosta muito de mim. Ah, tua família não me aceita do jeito que eu sou. E aí você vai tendo que escolher. E não deveria necessariamente ter que escolher. Claro que você tem que dar no relacionamento mais atenção pro seu cônjuge, pro seu marido ou pra sua esposa, né? Tem que sim que dar atenção. Mas por que eu tenho que abdicar de outras coisas? De coisas que fazem sentido pra mim. Então, isso é autoestima. Você precisa sim voltar a fazer o que você gosta. A sua essência. Você sabe o que você quer e o que você não quer. Coloca aqui nos comentários quais são as coisas, por exemplo, as 3 coisas que você faria que não precisa ser coisas mirabolantes, são coisas simples. Cássio, eu gostava de desenhar, então agora eu vou fazer um desenho hoje. Cássio, eu gostava de jogar bola. Às vezes nem era de jogar bola, às vezes eu só ia e ficava conversando com os meus amigos. Tudo bem.
ela até sair do grupo de futebol. Que tal tu voltar? Conversa com a pessoa que tu tá, entendeu? Então começa a buscar essas coisas. E não são coisas mirabolantes, como eu já falei, são coisas simples. Pega essas coisas simples e começa a fazer aos poucos e você vai ver a sua energia voltando, a sua autoestima, que é justamente a palavra autoestima, ou seja, para mim. A palavra estima em si quer dizer do quê? Para o outro. Ou seja, eu estimo o outro, eu admiro o outro, eu cuido do outro, eu dou atenção para o outro, eu falo bem do outro. Mas aí quando entra a autoestima, será que você mesmo se preza? Será que você mesmo se cuida? Será que você faz o que você faz pro outro, você faz para si mesmo? Você para de se julgar? Você para de se cobrar tanto? Por que você não para de fazer isso consigo mesmo? Já que isso te faz mal, isso deterioriza, né, a sua autoestima. Por que você não cuida mais de si? E aí entra a pergunta justamente, o que está destruindo a tua autoestima? Esse relacionamento que você está é saudável ou é tóxico? E comece a fazer justamente isso, construa sua autoestima. Não vai ser de uma hora para outra, vai ser um processo. Mas sim, você consegue, assim como muitas pessoas que estão até mesmo no meu curso, no meu programa, na verdade, Mentalidade Independência Emocional, onde lá você vai ter vários insights, aulas de tudo sobre relacionamento, sobre dependência emocional, sobre ansiedade, sobre desenvolvimento pessoal. Tudo isso você vai ter lá para ter uma mente blindada, uma mente independente. E assim você vai alcançar, né, a sua tão sonhada autonomia emocional sem depender do outro. Você vai estar feliz até mesmo sozinha. Isso você pode ter clicando no link da minha bio, lá vai estar o curso, no caso o programa. Se fez sentido esse vídeo para ti, se você quer se desenvolver, quer sair de relacionamento tóxico, eu te aconselho a entrar. Lá vai ter várias pessoas que também estão passando pelo mesmo processo e já superaram muitas das pessoas. Então, eu espero que esse vídeo tenha abrido seus olhos para um novo horizonte. O caminho você pode trilhar aqui comigo. Então, eu te espero lá no curso ou nos próximos vídeos. Um grande abraço.